sou o Pedro de Carmo, da Dunk Consultoria e Treinamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre soja e milho no nosso Commodity Insights. A gente trouxe algumas informações importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo com o preço da soja e do milho aqui no Brasil. O primeiro quadro que a gente mostra é o relatório do USDA, um pouco resumido, apenas para o Brasil. Então, alguns pontos nos chamaram a atenção, onde a gente olha a produção, que teve um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Então, estamos falando de 94 milhões de toneladas no ano anterior para 116 nessa safra, mesmo com as projeções em quedas, né, por conta da falta da seca que a gente teve na região sul, centro-sul para baixo, né, onde os milhos de primeira safra teve uma boa, sofreu, né, com a seca. A oferta também aumentou, né, o que consequentemente tem relação ou com aumento de área ou com aumento de produtividade, né? E o que mais nos chama a atenção é os estoques finais. O que são os estoques finais? Depois que você vende tudo, libera os estoques, né, os silos, o que de fato sobra no país para você ter um estoque de reserva, vamos dizer assim. Então, a gente vê que esses estoques cresceram 131% em relação ao ano anterior. O que isso nos indica, né? Que provavelmente os produtores acreditam ou acreditavam que o preço do milho iria continuar subindo e, por isso, eles iriam reter parte da sua produção para tentar vender posteriormente com um preço melhor. Realmente, essa estratégia faz sentido, mas precisa levar em consideração alguns pontos financeiros, né, como o custo de carrego, né, que seria o custo de oportunidade de você segurar esse milho no seu estoque, por exemplo, em relação à taxa de juros que você tem hoje e os custos operacionais que você tem para manter esse milho em boas condições. Esse é um ponto interessante para que o produtor, antes de vender ou não, também pense nesses custos que existem, né, de você manter o seu milho estocado. Aqui, nesse próximo slide, eu trago o preço do milho da B3 em reais por saca, e a gente tem visto, né, que alguns analistas e grafistas, né, que falam, olhando as projeções do preço do milho. Então, se a gente olha o gráfico, entendemos que os preços de suporte estaria perto de 80 e 83 reais. Então, nas condições que temos anteriormente, onde a gente vê que, por exemplo, chegou a 104 reais, 104,50 o milho, desceu até 85 mais ou menos, subiu de novo, desceu de novo no mesmo valor, teoricamente, 85, 83, teoricamente esse movimento possa se repetir, a não ser que rompa para baixo e continue descendo, né? E daí tem alguns pontos que a gente vai trazer aqui que nos traz um pouco de dúvida do que de fato pode acontecer com o milho. Por exemplo, um ponto importante, será que quem precisa de fato desse milho, a indústria animal, né, por exemplo, a alimentação de porco, será que com os preços de porco que a gente tem hoje, sustenta esse nível de preço de milho para você comprar para alimentar o seu porco? Provavelmente as margens dos produtores de porco estão negativas com esse nível de preço. Então, o que acontece é que pode estar tendo muita oferta de milho e ninguém está comprando, por isso os preços estão caindo a curto prazo. Outro ponto interessante é a relação com o dólar, que a gente vai mostrar posteriormente. E aqui eu quis demonstrar um exemplo, um exercício para a gente pensar, né, que o preço do milho, olhando as bolsas, os preços futuros, os contratos futuros do milho, setembro não tem muita liquidez, mas faz tempo que ele estava indicando que os preços futuros eles estavam mais baixos do que o preço spot, né, o preço de hoje. Isso, inevitavelmente, é um indicativo que tende a cair futuramente o preço. A bolsa ela é uma referência para nós como formação de preço. Então, a minha dúvida é, se o produtor que viu o milho bater no dia 14/3, R$ 104,75, o meu questionamento é, será que esse nível de preço não estava trazendo uma margem interessante para o produtor?
o que faz pensar, né, com que a gente aposte, porque é uma aposta, que o milho vai continuar subindo acima de 104,75, né? Então, aqui a gente fez uma simulação pensando de o que aconteceria se um produtor de milho ele tivesse vendido um contrato futuro de milho na bolsa, né? Então, quando você vende um contrato, você entra com sinal negativo, ou seja, você está acreditando que o preço vai cair, e isso te protege pensando que você é um produtor e você precisa vender esse milho no mercado futuro físico, vamos dizer assim. Então, na simulação que a gente fez, pensando em 10 mil sacas de milho, do dia 14 para cá, praticamente em nenhum momento esse produtor teria um valor a pagar, a desembolsar. Os ajustes diários foram ajustes positivos para o produtor. E daí o produtor pensa, pô, mas eu podia ter pego um preço pior, né? Então, tá, o que seria pior? Chutando ali perto do dia 14, que deu 98,75, por exemplo. Ainda assim, se a gente olha esses preços, esses ajustes de preços, eles ainda seriam positivos para o produtor. E esse é o grande questionamento, e acho que essa é a grande questão do conceito do hedge. Aqui a gente vê o milho cebote, que está ao contrário do preço B3, né? A gente vê que desde julho do ano passado ele só cresce. E daí vem aquela questão dos grafistas, né? Então, a gente olha esse preço aqui a 730, provavelmente pode ser um novo suporte, porque ele subiu aqui perto de, provavelmente, maio, desceu até 520, perto de julho do ano passado. E desde julho do ano passado ele só sobe, e quando ele bateu lá no teto de quase 760, ele desceu de novo para esse mesmo patamar, e pode tentar continuar nessa alta, né? E isso pode acontecer muito porque a Ucrânia não vai produzir milho, né? Ou pode tardar o plantio de milho, o que vai diminuir a oferta. E a China era um grande comprador de milho da Ucrânia. E se não tem milho na Ucrânia, ela precisa buscar em algum lugar. Onde ela pode buscar? No Brasil, que não tem muita oferta, né? Porque basicamente todo o milho que a gente produz a gente consome bastante. E tem o milho dos Estados Unidos, que também consome bastante. O grande ponto é que agora o real está valorizado. Então, talvez o milho nosso brasileiro fazendo aparelhagem não seja talvez o milho mais barato no mercado, né? E aqui um ponto interessante que é a questão do dólar, né? Aqui a gente vê o fluxo de caixa estrangeiro em bilhões, ou seja, tudo que entra de moeda estrangeira, e na sua grande maioria é dólar e euro, né? E a gente vê que de 2018, né, até antes, 2017, para cá, vem aumentando essa retirada desses montantes. Aqui chegou a 15 bilhões, né, de retirada de dólar em 2020, e justamente foi o momento que começou a aumentar o dólar, né? Então, quanto menos dólar, mais caro fica. Existem várias questões, né? Aqui 2018 foi a eleição, talvez aqui tivesse um otimismo por conta do Bolsonaro. Antes disso era o Michel Temer, que estava fazendo uma boa gestão, né? E se a gente parar para ver, todos os fluxos de caixa geralmente se dão no final do ano, porque é onde as empresas fecham os balanços, retiram o dinheiro para o exterior e depois provavelmente esse dinheiro pode retornar como investimento, né? E o que a gente pode olhar de 2020 para cá? Que em nenhum momento esse saldo de entrada bateu 5 milhões, né, de 2020 até aqui. E já as retiradas foram muito superiores, né? E o que pode estar causando a diminuição do dólar perante o real, né? O real perante o dólar, é a movimentação e a entrada de dólar no Brasil. Acho que muito também por causa da Rússia. A Rússia seria um bom país emergente para se investir até a guerra, né? Então, pode estar tendo essa movimentação de dólares para o Brasil. E aqui um outro gráfico interessante, que a gente mostra o histórico de preço da soja CBOT com o dólar real dólar. E a gente vê que aparentemente tem uma simetria ativa, né? Então, quando, por exemplo, a soja cai, o dólar sobe, ou quando o dólar sobe, a soja desce, né? E se a gente for fazer uma análise estatística, a correlação deles é de menos 25%, o que está, de fato, nesse
gráfico, né? Uma correlação negativa, mas relativamente baixa. E quando você pega a soja e o milho e o dólar, CPEA, que é um pouco, vamos dizer assim, sofre uma certa influência, né, do dólar, naturalmente a gente vê a influência do dólar nessas commodities. Então, teoricamente, se o dólar cai, a soja e o milho também vai cair. É isso que essa correlação positiva mostraria para nós. O que acontece, por exemplo, com a soja ou com o milho e o dólar, vai acontecer junto com todos eles. Essa é a ideia de uma correlação positiva. E aqui a gente vê o preço da soja CBOT também, onde, falando em análise gráfica, a gente vê um suporte em 600 bushel, né, ou 1.600, né? Outro ponto que talvez seria interessante ficar atento seria o 14,10, mais ou menos, né? Então, provavelmente está testando esse ponto e tende a subir. Um ponto interessante também é que os níveis de preços que a gente está trabalhando a soja, para o produtor americano, é mais vantajoso trabalhar a soja para essa próxima safra. Então, as expectativas de plantio vão começar a sair agora e, comparando milho e soja, pelo custo do fertilizante, está valendo mais a pena plantar soja para o produtor americano. Então, para a próxima safra, pode ter mais soja do que milho no mercado. E aqui é a mesma coisa, né? Notem que como os gráficos são muito parecidos, né? De soja em Chicago e milho em Chicago. É bem parecido. E se você quer saber mais sobre soluções de hedge, gestão de risco, diversificação, como que você consegue diversificar o seu portfólio como produtor, dólar, CBOT, qual é o seu nível de exposição, você consegue aprender muito mais no nosso curso, tanto no curso de práticas de hedge e uso de derivativos, como o curso de gestão de risco financeiro, que é extremamente importante para você ter um negócio sustentável e saudável. Muito obrigado por nos acompanhar. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no contato@dunkconsultoria.com.br e agradeço a audiência. Por favor, se você gostou, nos incentive a fazer mais desse tipo de conteúdo. Curta o nosso vídeo e compartilhe com os amigos. Abraços. Tchau, tchau.